O Insta de novo me trollando. Pois é. O Daniel me chamou para participar lá do pra gente fazer uma live pelo perfil dele e de novo o Insta tá o quê? Trollando a gente. Você acredita? Mas vamos lá. Agora vai dar certo. Vamos aguardar o Daniel. Opa, Eita, deu certo. Cadê você? tudo certo? Menino, meu Insta ontem deu a mesma coisa, você acredita? Eu acredito. A E gente comigo teve que fazer aconteceu desse jeito também. Eu, comigo hein? aconteceu exatamente a mesma coisa. Bom, vou voltar a enviar lá para os meus contatos para a gente dar tudo certinho. Para Tá vir bom, todo. tá Bom, bom, Aline, tá bom. estava vendo aqui já pensando e sobre uma questão da autoestima. Uhum. É algo infinitamente, acredito que é algo até infinitamente mais forte em vocês mulheres do que até nós homens. Que, exemplo, um homem basta cortar o cabelo, fazer uma barba, ou ter uma barba bem feita, bem aparada, com uma roupa legal, tá resolvido. Quando a gente pensa na parte externa, né? Na parte física, sim. Mas quando a gente fala de autoestima, na verdade é a estima de um todo, né? Da gente como um todo. Então a autoestima nos homens também é muito forte quando ele não consegue muitas vezes se valorizar dentro mesmo de ações que ele faça. Quando a gente fala da parte externa, alguns homens hoje já vem menos problema em assumir uma maior forma de se cuidar. Então tem homens que fazem unha, tem homens que fazem depilação, tem homens que fazem uma série de tratamentos estéticos quando a gente pensa na autoestima externa. Então acontece um gasto grande também com a autoestima de todo mundo, né? Muitas pessoas investem na autoestima, na beleza, para se sentir um pouco melhor. Eu mesmo, quando eu tinha, sei lá, uns 25, 20, entre 25 e 30 anos, não, ainda não estava casado ainda, então foi antes dos 25. Fiquei 6 anos fazendo barba com cera quente. A cada mês eu ia na depiladora e arrancava a barba com cera. E dói, hein? E quando eu dei a ideia de querer depilar o peito, uma vez só para nunca mais. Não, Imagino. tá bom a barba, peito não. Tá ótima a barba, tá ótimo, tá perfeito. Peito jamais. E dói, né? Depilação é uma coisa que dói. Mas eu acho muito interessante isso. Eu acho que tá derrubando preconceitos, né? Porque o homem, antes, quando se cuidava, ele era sempre visto como homossexual. E não, Sim. gente, é normal o homem também querer se ver bem, se ver bonito, estar satisfeito com a sua própria, com o seu próprio exterior. Então eu acho isso muito interessante quando a gente pensa que o homem hoje tem se cuidado mais do que antes, né? Porque antes tinha todo um julgamento maior. Eu fico muito feliz com essa quebra de barreira. Sim, eu acho interessante no caso, no quesito de valorização. Querer se valorizar, querer valorizar a sua autoimagem. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito legal. Calma aí, esse apoio aqui não tá nada legal. Não é que eu peguei apoio para ficar melhor, mas não ficou. Quando a gente pensa, quando a gente uma coisa linka a outra, né? Quando a gente está bem por dentro, a gente tende a ficar mais iluminado por fora, ficar mais bonito por fora. E quando a gente está bem por fora, quando a gente se aceita, né? O que a gente é, a tendência é o interior também ficar bem, o interior também ficar legal. Então, quando a gente pensa em se cuidar, né? Seja da maneira que a pessoa achar melhor. Porque eu não gosto de trabalhar com estereótipos. Aí, homem tem que ser malhado, mulher tem que ter unha grande. Não. Se você está satisfeito
com o que você apresenta interiormente, isso já é ótimo. Quando a pessoa não se sente muito bem, eu não gosto do meu cabelo, não gosto da minha unha, não gosto do meu peso, ela tende a mesmo internamente também não tá muito legal, né? Então, E até eu concordo, exemplo, também não sou da ditadura da beleza, eu não concordo. Um homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Não. uhum, Com- Existe uma questão de saúde. A gente sabe que, de uma forma, um corpo atlético tem a tendência dele ter uma saúde melhor de que de um homem que tem um corpo obeso é infinitamente maior. uhum, Corpo atlético. Não estou dizendo saradão, bombadão, grandão, não estou dizendo isso. Estou dizendo corpo atlético, assim como das mulheres da mesma maneira. Então, eu até acredito também que existe essa não é dualidade, mas esse complemento entre um corpo atlético. Corpo atlético não é tanquinho, não. Corpo atlético. Você está bem, pode até às vezes estar sobrepeso, mas está legal. uhum. E Aline, como você acredita que essa autoestima, essa autoestima exterior, vamos assim dizer, interfere na autoestima interior, nas nossas emoções? Tudo, tudo. Porque quando a gente não tá muito satisfeito com alguma coisa interna nossa, a primeira coisa que a gente faz é se largar. A gente se abandona, né? Então, raramente você vê uma pessoa que tem depressão bem cuidada, maquiada. Existem exceções, existem pessoas que, por costume ou por trabalho, enfim, acabam fazendo isso, mas geralmente a primeira coisa que a gente larga é a gente mesmo, que a gente se abandona. Então, quando a gente não tá legal, qualquer coisa serve. Então, muitas vezes passa dias de pijama, dias sem pentear o cabelo e tá tudo bem. Quando a pessoa começa a se satisfazer na bagunça dela, aí já é um caso de ficar um pouco mais alerta. Talvez tenha que ligar aí o sinal amarelo. Claro que tem dias de preguiça, principalmente nessa quarentena que a gente fica em casa. Não é porque você passou 3, 4 dias de pijama que, nossa, calma, tô péssimo. Não. Mas quando isso vira uma coisa muito rotineira, independente de quarentena, então é hora da gente ficar um pouco mais atento com isso, porque a gente reflete o que a gente é, por dentro e por fora, não tem muito como escapar, somos uma pessoa só, né? Exatamente. Na PNL fala que corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Não tem aquilo lá, corpo manda na mente, a mente manda no corpo. Não. Eles fazem parte do mesmo sistema. Tanto é que tem como até dar um bug no seu cérebro. Como assim um Sim. bug no cérebro? Tem a chamada posição da Mulher Maravilha. Já ouviu falar? Conhece essa? Posição da Mulher Maravilha, não. Quem criou a Mulher Maravilha foi um neurocientista Sim, de sim, Harvard. sim. Foi ele que criou a Mulher Maravilha. E a Uhum, posição dela, com a mão na cintura, uhum, o braço meio que aquele de asa de galinha com a mão na cintura, e estufando o peito e levantando a cabeça, aquela é a posição da Mulher Maravilha. E sim. ele dizia que se você ficar 5 minutos nessa posição, somente 5 minutos, é, existe a possibilidade do seu corpo melhorar a sua mente. Então, quer dizer, fiquei 5 minutos na posição da Mulher Maravilha. Esses 5 minutos na posição da Mulher Maravilha faz com que a minha mente reconheça que o meu corpo está bem. Então, meio que eu bugo a minha mente, eu forço a minha mente a ficar bem. O que eu vi já é um estudo do lápis na boca, né? Que você coloca, peraí, vou até pegar minha caneta, que você coloca. E essa posição que dá a impressão de sorriso começa a transmitir para o cérebro que você não está triste, que você está sorrindo e você tende a ficar menos triste. Eu nunca testei, mas pelo que eu já li, alguns estudos, parece que dá certo. 2 minutos com lápis, você muda e reprograma aí seu dia, seu cérebro, sua alegria. Porque a gente precisa ser feliz, né? É óbvio que a gente vai ter momentos tristes, é muito normal na vida das pessoas. Ontem ainda eu falava as dores que ensinam, mas a gente vive numa busca incessante de ser feliz, né? Eu acho que a vida é esse o caminho. Então faça momentos, reconheça os momentos felizes, sabe, do dia a dia. Então quando você tá mal, tenta essas técnicas, tenta a técnica
subir alguns hormônios, melhorar algumas coisas que eu acho que dá certo. Eu vou pesquisar isso da Mulher Maravilha. Faz diferença. Eu vira e mexe, eu tenho feito um boot cerebral diariamente. É insano, aparenta ser insano, mas funciona. O que que eu tenho feito? Antes de dormir, eu inspiro e expiro 3 vezes. Inspiro com o nariz e expiro com a boca. Inspiro com o nariz e expiro com a boca por 3 vezes. E tento ficar o máximo possível na cama deitado para dormir sorrindo. Sorrindo é forçar o sorriso. Porque quando eu acordar, a última coisa que o cérebro vai se lembrar é a última posição que eu estava, sorrindo. Então, Exato. levanto, faço o mesmo movimento, acordo, inspiro 3 vezes, dou bom dia. Sou cristão, então falo, assim, falo bom dia, Espírito Santo. Faço a posição da Mulher Maravilha assim por 5 minutos. Mentalizo o meu dia. Como é que eu quero que seja o meu dia? Que máximo. Como é que eu quero que seja o meu dia? E dentro desse como é que eu quero que seja o meu dia, eu vou trabalhar. É completamente diferente. Completamente diferente do de antes. Completamente. Então, quer dizer, o corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Então, Sim. se eu forçar uma posição com o meu corpo, o meu cérebro vai reconhecer aquela posição. E até falando, Aline, você na busca incessante da felicidade, vou estar sempre puxando pela parte financeira, que é o meu forte. Uhum. Como você vê essa busca incessante da felicidade, busca incessante da autoestima, onde que pessoas acabam gastando o que não podem para essa busca incessante? A gente não é educado financeiramente, na verdade, né? Eu acho que isso, a gente até comentou na outra live, que isso deveria ser matéria de escola, a gente não é educado financeiramente. Então, é muito comum as pessoas gastarem o que não tem. Agora que surgiu um negócio chamado cartão de crédito, todo mundo acha que pode comprar absolutamente tudo e pagar um dia. Só que esse dia chega, e esse dia geralmente é daqui 30, 40 dias. E então, as emoções sempre estão linkadas às finanças, né? Quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa em emoções. Precisa-se de dinheiro para viver, para o dia a dia, então automaticamente a gente pode sim linkar finanças e emoções. Quando a gente pensa nisso, essa busca incessante faz a gente ter gastos muitas vezes rápidos, porque todo mundo compra por emoção, né? Então faz ter gastos rápidos, exorbitantes por vezes, e por uma vontade, por alguma coisa passageira. Quem nunca comprou aquele shampoo da moda que custava super caro e na verdade não faria tanta diferença quanto um muito mais em conta, né? Então a gente, é o que eu falo, que a publicidade acaba fazendo, te conquistando, te convencendo que aquilo é muito mais importante e você muitas vezes acaba tirando de onde não tem para buscar uma beleza que você acredita que eu ficando mais bonito, eu ficando mais elegante, provavelmente eu fique mais feliz. Em alguns casos funcionam, né? Algumas vezes funciona. Mas a felicidade ela não é só um fator externo. A felicidade não é simplesmente você estar bonito, é muito mais bonito, muito melhor você ficar bonito por dentro e isso ir para fora, porque aí vai ser genuíno. Quando a gente fala felicidade genuína, não é porque você passou por alguma situação que fez você feliz. Não, a felicidade genuína é aquele negócio que vem de dentro para fora, onde você é feliz porque você é feliz pela vida que você tem, independente como ela é. E muitas vezes as pessoas procuram a felicidade no consumo, ligando a autoestima, que aí eu me melhoro, fico melhor. Algumas vezes também foge da autoestima, tá? Algumas vezes a pessoa prefere comprar outras coisas que melhorem a vida dela, um eletrônico, ou uma TV, ou um carro que seja. Mas se a gente pensa em beleza para ser feliz, todo mundo quer ser bonito, mas beleza não, beleza compra o produto, mas não fecha negócio, sabe?
a Bíblia fala que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Acho que é, acho que é provérbio. Um coração alegre deixa um rosto mais bonito. Quer dizer, quando a pessoa está verdadeiramente feliz, ela fica mais bonita. Eu falo que eu acredito que essa beleza... Às vezes tem a pessoa feia. A gente sabe que existe pessoa feia. Ah, não, Daniel, não existe. Existe. Eu não estou dizendo que não existe. Existe também existe o dinheiro que é para ajudar para deixar a pessoa mais bonita. É, uma maquiagem, às vezes até mesmo alguma intervenção plástica. Eu não sou nada contra isso. Contudo, eu vejo que quando a Bíblia fala que um coração alegre deixa um rosto mais bonito, eu acho que eu vejo são os olhos. Já viu quando existem pessoas que têm um brilho no olho, que aquele brilho no olho chama atenção? Pois é. E muitas vezes o que acontece quando a gente fala que a pessoa fica mais bonita, talvez, eu acho que a energia que ela emana traz isso, mas o melhor de tudo não é nem as pessoas acharem ela mais bonita. Quando ela fica bem, ela se sente mais bonita, sabe? Ela se satisfaz com ela. E é isso que importa, porque, que nem eu falo, qualquer coisa que acontece na vida das pessoas para agregar, tem que ser para agregar, né? Para somar. Porque a pessoa em si, ela já tem que ser feliz, ela já tem que se sentir bem, ela já tem que se sentir completa. Então, é realmente trabalhar isso para que as coisas, quando aconteçam na vida, elas transbordem e não completem, sabe? Sim, não. E é o engraçado, são o que as pessoas depois, as desculpas das pessoas, quando elas vêm falar de gastos com autoestima. Mas, Daniel, aquela bolsa estava tão bonita, Daniel, eu tinha que comprar aquela bolsa, Daniel. Poxa, Daniel, estava na promoção. Quando é que aquilo vai estar na promoção novamente? Filha de Deus, você nem podia comprar, mas Daniel estava na promoção. Tava, Eu aproveitei que eu estava passando lá na frente, eu nunca vou naquele lugar, aproveitei e comprei. Sempre é uma desculpa. E o ideal que eu sempre falo, que eu uso para mim, para minha vida. Porque, óbvio, né? Por mais que a gente trabalhe com inteligência, somos seres emocionais. Então, várias vezes eu falo, eu quero. E o que eu uso na minha vida é, vamos colocar a razão agora. Esquece a emoção, então espere uma meia hora, sai da loja, sai do site, sai do lugar e vê, porque aí a gente vai pensando o quanto que aquilo realmente é essencial ou não. E aí você consegue julgar de verdade se aquilo é necessário. E muitas vezes não é. A maioria das vezes não é. A maioria das vezes você tem outra alternativa, mas enquanto de fato não precisa. uhum. No, não sei se eu te contei do professor, o meu professor que estava contando a história do mega empresário que comprava sapatos. Não, conta. Tava o meu professor, ele estava contando no curso lá, contando as histórias, e ele disse que ele foi atender um mega hiper blaster empresário daqui do Brasil, e ele via que em toda reunião, em todo encontro que eles iam, toda sessão de coaching que eles iam, este cara estava com um par de sapatos diferente. Um mais diferente do outro, um mais bonito que o outro, estava muito diferente. E ele percebeu aquilo ali, pensou. No próximo encontro, ele fez uma pergunta. Fulano, me conta como é que foi a sua infância. Meu professor fala que na hora ele estava todo empertigado e ele murchou. O corpo dele murchou. Murchou. Ele baixou o rosto, quase que chorou. Aí ele percebeu que tinha tocado num ponto Na bem, ferida. bem forte. Aí ele, pô, me conta o que aconteceu. Aí esse empresário contou que na infância dele, durante do período escolar, ele usava aquele, não sei se você já conhece ou já usou, o bendito do Quixote. Ah, eu não, acho que eu não usei, mas eu bem conheço, bem famoso. Eu usei. Aquele tênis, o pé crescia, mas o tênis continuava lá. O pé crescia, mas o tênis continuava lá, firme e forte. Sério?
E, e esse empresário contava que ele, por 2 ou 3 anos, ele ficou usando o mesmo quichute. E ele limpava, ele pintava, mas estava lá. E aquilo criou um trauma nele. Entendi. Quando ele cresceu e ficou mega blaster empresário, o que, que ele fez? Comprava todos os sapatos que ele podia. E ele podia comprar todos os sapatos, ele tinha dinheiro para comprar tudo. Todos os sapatos que ele via. Por quê? Para poder querer resolver um problema do passado dele. Que ele não tinha sapato. Ou ele tinha um sapato feio. E ele, se eu não me engano, estudava numa escola de médio grande porte. Então, quer dizer, tinham muitos alunos que tinham sapatos de marca. Na época, eu acho que era Mizuno, Adidas, Reebok. Acho que a Nike nem era uma marca tão grande assim. Realmente, Isidoro M54. Seu pai? Meu pai! Seja bem-vindo, Isidoro. É, Concordo plenamente. Isso traumatizou. Isso fez com que ele gastasse absurdamente. E ele chegou naquele processo com esse meu professor para poder, ele precisava fazer, acho que quase R$ 500.000 para poder fazer um projeto, alguma coisa lá. E aí, nessa conversa, eles decidiram vender esses sapatos. Só com a venda desses sapatos, ele tinha sapatos que nunca tinha usado, mas estava lá. Só nessa venda de sapatos ele conseguiu R$ 400.000. Nossa! Quer dizer, para um mega blaster empresário fazer R$ 100.000 para ele era de um mês para o outro. Quer dizer, um problema emocional dele estava fazendo com que ele não conseguisse conquistar objetivos financeiros. Mas você sabe que o que eu tenho reparado, independente de excessos, né? Mesmo quando a gente não pensa em excessos, a maior parte da relação das pessoas com dinheiro tem alguma coisa condizente ao passado, mesmo que não seja uma coisa excessiva. Aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, que diz que nunca tem dinheiro na vida. Vamos fuçar um pouquinho, tem alguma coisa aí. Pode não ser uma coisa tão exorbitante, mas alguma coisa tem. Porque é natural guardar dinheiro. É natural. Seria natural. Quando você teve provavelmente o seu primeiro emprego, você, aos, sei lá, 17, 18 anos, você provavelmente não tinha dívidas, provavelmente você ganhava para sustentar o que você tinha, salvo exceções de pessoas que precisam ajudar em casa, né? Mas assim, provavelmente o que você ganhava eram coisas para o seu consumo. Se ali você já começou errado dali, já devendo dali, gastando mais que deveria, e isso vai se transformando numa bola de neve, aí você chega aos 30 anos com uma dívida exorbitante, até hoje não conseguiu guardar nada, vamos estudar um pouquinho você. Que alguma coisa lá atrás, e não de forma exagerada, como eu disse anteriormente, como o sapato, mas alguma relação com o dinheiro teve que talvez não tenha sido bem resolvida. E pode ser uma coisa que passou desapercebido, como de repente uma situação dos seus pais falarem, poxa, a gente nunca tem dinheiro, a gente nunca tem dinheiro, a gente nunca tem dinheiro. E uma coisa que você fala, imagina, isso jamais afeta. Vou contar que afeta. Tudo que é muito repetido por pessoas da nossa intimidade afetam de alguma maneira. E o dinheiro é uma coisa que nem a gente tratou na primeira live, que é muito tabu. Então, a gente cresce ouvindo falar de dinheiro e nunca ouvindo bem, né? Então, a tendência é a maior parte das pessoas, em graus diferentes, terem problema aí, mesmo ou a pessoa que mão de vaca. Ela não é mão de vaca simplesmente por ser mão de vaca. Tem alguma coisa aí. Se fuçar, acha. Não é verdade? Sim, e normalmente isso acontece com pessoas que passaram por alguma privação. Uhum. Não pode gastar porque a gente não sabe o que vai acontecer e tal. Então, vão evitar de gastar, vão evitar de comprar, mas, poxa, precisa, é necessário. Não, mas vão evitar porque a gente não sabe quanto é que vai faltar. Então, normalmente, pessoas que tiveram esse tipo de trauma, no caso. Eu estava, não é lendo, mas fazendo um curso, e nesse curso falavam que 80%, vamos lá, vão
80% dos traumas que as pessoas têm foram criados pelos próprios pais. Não de forma proposital. Que isso tem que ficar claro, não é forma proposital. Nem os pais sabem também. Não. Mas poxa, eu tive meu pai que me ama muito, minha mãe que me ama muito, ok, tudo bem. Mas houve esses bloqueios, houveram esses bloqueios. Por quê? No livro Segredos da Mente Milionária, falam que existe a nossa programação, a forma como nós fomos programados. Que Uhum. nessa vem a programação, essa programação vai levar a um sentimento, ou um Uhum. sentimento de vida, ou um sentimento de escassez, ou um sentimento de incompetência, ou um Uhum. sentimento de não merecimento. Uhum. Esse sentimento vai fazer com que você tome atitudes. Você vai tomar essas atitudes de acordo com esses sentimentos. Exato. E essas atitudes se tornarão hábitos. E esses hábitos trarão resultados. Sendo que aprendedor Magnus, Antônio, seja bem-vindo, gente. E sendo que essas programações que foram feitas na gente foram feitas quando nós éramos crianças. Sim. Numa época onde nós não tínhamos a mesma proteção que nós temos hoje. Sim. Numa época onde a gente não tinha filtro, a gente só absorvia. Ou então, uma palavra, nós somos pobres, a gente vai ser sempre pobre. Ou alguma atitude que você viu, talvez o seu pai ou sua mãe fazendo, e essa atitude gerou em você esse sentimento de, poxa, eu nunca vou ter dinheiro porque minha mãe falava isso. Ou algum trauma. A pessoa foi assaltada, ou a pessoa teve uma empresa, ou o pai tinha uma empresa e perdeu tudo. E aí o filho chega e pensa, para que eu vou ter Para que eu dinheiro? vou abrir um negócio se eu vou perder também? Então tem essas e tudo vai da nossa infância. Na verdade, na inteligência, a gente acredita muito que a gente é a nossa infância, a gente é a nossa criança. Algumas vezes de forma um pouco dolorosa. Os pais amam e eles ensinam dentro do que eles acreditam que seja o correto. Eles não sabem que não é o correto. Aí você fala, não existe fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica, mas existe a maneira menos dolorosa, a maneira mais neutra. Porque você ensina dentro do que você aprendeu. Então, assim, os pais, eles ensinam da maneira que eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, e algumas vezes de uma forma dolorosa. Algumas vezes de uma forma não tão dolorosa para você, mas quando você passa para o seu filho, isso se torna de forma dolorosa. Então, somos o que fomos criados. E a gente se constrói na infância. E tá tudo bem. Os pais amam e fizeram isso para proteção. Só que quando você é adulto, muitas vezes você também não consegue nem reconhecer aonde está o erro, porque para você é tão normal. E aí eu falo que o termômetro tem que ser aquilo que te causa dor. Se te causou dor na infância, ou te causa dor quando você passa para alguma pessoa no dia de hoje, para um filho, para alguma pessoa que você tem intimidade, isso te dói, então talvez isso realmente tenha que ser revisto o que aconteceu lá na infância. E a gente sempre volta muito na inteligência lá na infância, ou em alguma ocasião mesmo, já na fase adulta, mas em alguma ocasião muito marcante, porque é ali que a gente precisa mudar. A inteligência, ela não vai fazer de um dia para o outro você acordar muito mais feliz e, opa, né? Vão ser ações diárias que vão modificando, vão aumentando com o tempo, fazendo com que o seu cérebro modifique a maneira de entender, para que você consiga chegar no episódio que te ocasionou alguma dor, algum trauma, algum medo, e a gente mude dali. Porque um monte de gente vai falar para você que a vida é linda, que você não tem que encarar dessa forma, que tudo bem, que sua mãe ou seu pai fez desse jeito, eles chamavam. A gente escuta, porque todo mundo fala, mas é o íntimo. E quando a pessoa tem algumas dores, é muito verdadeiro, é uma dor dela. Tanto que eu falo que é muito chato quando alguém vira e fala, ai, fulano tá triste por bobeira. É bobeira para você, é a dor dele. E a dor Sim. dele deve ser respeitada, a dor dele pode ser tão intensa quanto a sua
menor dor também, sabe? Então, somos o que fomos criados. Sim. E Claro na, que tem alguns casos que a gente passa já maior e também marcam a gente de certa forma, mas em sua maioria somos no como fomos criados. e sempre nos momentos onde existe algum estresse, nós voltamos à nossa infância. Sempre. Quando existe algum estresse, nós voltamos à nossa infância. Por quê? É o que foi gravado, é o que está gravado. Eu até já falei nisso numa live. O que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar que tudo algumas coisas que marcam a gente fica lá no fundo da nossa cabeça, lá embaixo da nossa cabeça. Só que o cérebro, ele tem por instinto nos defender. A gente que foi evoluindo e usando ele para outras coisas. Só que só tem um instinto de defesa, para isso que ele foi criado no humano. Então, quando acontece uma situação similar àquela que te machucou, àquela que te magoou, o cérebro ele recorda, ele vai lá no fundo do baú, pega a história e faz você ter as mesmas atitudes que você teve ou gostaria de ter naquela situação que te causou aquele trauma. É uma coisa quase que involuntária, por isso que a gente volta sempre no passado para mudar o significado dessa ocasião para a pessoa. Porque é normal, é defesa. É só defesa, o seu cérebro ele trabalha a seu favor. Então ele vai fazer isso de uma maneira de, ó, você já passou por isso, ele vai jogar os mesmos hormônios, as mesmas ações, reações, e você vai ter, depois você vai falar, poxa, nem deveria ter agido assim. Mas esse daí é o nosso cérebro que é o nosso super-herói. Eu falo que o cérebro é uma das máquinas mais perfeitas que existem. Por quê? É, Vamos lá. É uma máquina preguiçosa. Preguiçosa no muito sentido preguiçoso. de ele quer reservar energia, ele quer guardar energia. E ele sempre tenta buscar as partes mais primais, vamos assim dizer. Não sei se eu posso usar essa palavra, primal, que é o medo, a alegria. É que nem aquele desenho Divertidamente. Ah, é, nosso cérebro é assim. Como é que eu Divertidamente me amarro naquele filme? Ali eu vejo que é PNL do início ao fim. É o melhor filme que tem para quem estuda inteligência PNL. Toda a minha esposa fica até doida que a cada segundo eu fico falando alguma coisa diferente do filme, porque de fato é muito. O cérebro usando os sentimentos mais básicos. E normalmente o nosso cérebro ele tem três atitudes. Sempre no período de estresse, no momento de estresse, ele tem três atitudes. Primeira atitude, paralisar. Uhum. Segunda atitude, fugir. Terceira atitude, que é o ideal, lutar. Normalmente a gente não luta. Ou a gente paralisa, ou a gente foge. Aí depende muito da maneira que você foi criado. Por causa que o cérebro em si, como eu falei, ele é muito instinto de sobrevivência. Óbvio, eu não vivi na era das cavernas, mas os homens eles lutavam muito entre eles, né? E isso fazia muitas vezes eles ganharem a fêmea, a mulher, como presente. Então, lutar também é uma essência nossa. A gente aprendeu melhorar isso e opa, pera, segura aí, não precisa ser tão nervoso assim, né? Mas se você for ver a história lá de trás, a luta ela era essencial também para a sobrevivência. Se o cara paralisasse, ou o bicho matava, ou o inimigo matava. Hoje, como a gente tem isso de, oh, calma, pensa, relaxa, a gente perdeu um pouco essa habilidade de luta, né? Embora tenha alguns também que saem lutando aí por tudo, mas a gente perdeu, mas a luta, seria dos nossos primórdios. A luta, a fuga, a paralisação também eu acho que é o medo, né? Algumas pessoas têm essa reação. Mas se a gente olhar lá atrás, há milhões de anos atrás, se o cara ficasse paralisado, não contou mais história. Mas hoje a gente paralisa. E eu já passei por situações de medo que as pessoas paralisavam. Paralisaram e eu saí batendo em todo mundo. Vamos, gente, tem que correr, né? E é normal. Mas geralmente essas atitudes são mais atuais e acontecem mesmo.
Como você ligaria essas três partes, fuga, paralisação e luta, perdão, e luta numa questão financeira? Como é que você consegue enxergar isso? Então, sempre que a gente pensa que a pessoa está bem financeiramente, e a gente até brinca, né? Quando a pessoa está bem financeiramente, ela tem um monte de amigo, porque ela se demonstra mais feliz, com mais possibilidades de ganho, de gasto e tudo mais. Quando a pessoa ela não está tão bem financeiramente, ela tende a ficar um pouquinho mais introspectiva e triste e chora e, enfim, se desespera e é muito normal. Então, se eu começo a fazer um comparativo disso, eu vou pegar pela falta de dinheiro. A pessoa, quando ela tem a falta de dinheiro, ela tem essas três reações. Ou ela luta para conseguir, procura alternativas de mais dinheiro, ou ela paralisa de uma forma que ela não consegue andar, não sei, só pensa naquilo, aí entra insônia, entra ansiedade, entra uma série de coisas, ou ela de fato foge, ela finge que nem é com ela, que nada aconteceu, e essa pessoa que foge do problema tende a gastar muito mais, porque ela foge da realidade dela. Então é aquela que está devendo água, luz, telefone, mas continua fazendo churrasco no final de semana, porque foge, é difícil de encarar a dor. E a pessoa foge. Então, existem essas três reações quando a gente pensa no âmbito financeiro, principalmente quando ele é mais negativo do que positivo. Teria algum, claro que você não vai citar nomes, mas teria algum exemplo de alguma história, de algo assim? Eu vou falar por mim. Já aconteceu de uma das crises financeiras que eu tive, porque a gente passa por momentos de crise e eu acho que isso é um aprendizado enorme para a gente aprender, para a gente guardar dinheiro. Um dos momentos de crise que eu tive, eu paralisei. Eu sempre fui aquela de, eu sempre guardei um pouco de dinheiro, mesmo que fosse um pouquinho. E por várias vezes acontecia de, olha, tô sem dinheiro, então vou fazer doce para vender. Já vendi roupa, já vendi, nossa senhora, um monte de coisa, coisas que eu não usava mais para fazer dinheiro. Então, por muitas vezes eu corri atrás de outras possibilidades. Mas aconteceu uma vez que eu não estava bem internamente e eu paralisei, vendo o mundo desabar, vendo o Titanic afundando e eu olhando na janelinha, assim, de vamos morrer mesmo? Fazer o quê? E paralisei. E paralisei. Não tem explicação, eu paralisei. E aí eu tive que contar com a ajuda de outras pessoas da minha família para poder. Mas, foi, e volto a dizer, o medo paralisa. Meu medo era tanto de eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir, eu não vou sair do lugar, que eu paralisei, que eu já não acreditava mais. E aí, enfim, eu consegui me restabelecer, consegui. Essa época eu estava sem trabalho, consegui trabalho e tudo mais. E aí foi a hora que eu falei, vamos, lembra da essência de guardar, né? Então guardei, guardei, guardei. E ok. Mas aconteceu comigo, de paralisar total, de olhar e falar, não tem o que fazer. E chorava, porque você entra em desespero, né? Chorava que só. Acontece. Eu, por muito tempo, eu fugia. O meu foi a fuga. Eu fugia, o mundo desabando. Fala, meu irmão, beleza? ResDR é meu irmão. O mundo desabando e eu fugindo. E eu fugia com algo que aparentemente inocente, mas era minha fuga. Jogos de videogame. Ah, Não então. há problema nenhum em jogar videogame. Não há problema nenhum. Só que eu usava o videogame como fuga. Só quando eu tive que encarar de fato a realidade de frente e ver que estava tudo ruindo, é que, opa, calma aí, vamos parar, não há problema nenhum, mas vão deixar isso de lado, porque ou eu tomo uma atitude, ou eu encaro o problema de frente, ou eu vou continuar fugindo a vida inteira. Só que vou perder tudo o que foi conquistado. Exato. Então, e eu acredito que quando a gente, quando a gente vai tratar sobre emoções,
A gente tem que estar sempre muito bem alinhado, muito bem emocionalmente, a gente tem que buscar uma vida emocionalmente sadia. Porque se a gente não buscar a vida emocionalmente sadia, a gente vai gastar dinheiro com coisas que simplesmente não tem necessidade alguma. Uhum. A gente vai gastar dinheiro com coisas que, caraca, pra que eu comprei isso? Exato. E o que Então, tem que pensar, o que tem que pensar é assim, não é que a partir de agora você não pode gastar ou se dar o luxo de fazer coisas prazerosas, não. Pelo contrário, às vezes a gente tem que fazer coisas que, é supérfluo, mas eu mereço. Só que às vezes esse supérfluo, mas eu mereço não deve fazer parte do dia a dia. A gente trabalha, a gente é todo mundo muito lutador, tem todo o estresse do dia. Claro que um mimo faz bem e é preciso, é extremamente necessário um mimo para a gente entender que é para continuar lutando mesmo, para o cérebro entender que ele teve vitória e tudo certo. O que acontece é quando a gente foge de uma coisa muito maior, nem o Daniel falou, cara, vamos analisar que tem algo errado. E aí, esse errado, se a gente puxar, também não é de agora, vem lá de trás. Assim como a minha paralisação. Eu paralisei pelo dinheiro. Mas se hoje eu começo a pensar, é alguma coisa lá de trás que fez eu paralisar aquele momento, né? E acontece, mas compre as coisas com prudência, né? Seja prudente ao comprar, veja a sua real necessidade. Separar um dinheiro, alguma coisa para fazer um mimo, tá tudo certo. Não tem problema absolutamente nenhum. Só que tem que ser a exceção da regra, né? eu falo que assim, esse dinheiro tem que ser pelo menos aí 5%. 5%. Daniel, eu recebo R$ 1.000. 5% de R$ 1.000. Mas não é nada. Você quer ter uma vida financeira melhor ou não? Recebo R$ 10.000. 5%. Por quê? Quando eu estava estudando na parte financeira, eu fui estudar sobre os princípios do dinheiro. Sim, o dinheiro tem princípios. E um desses Uhum. princípios é justamente a diversão. Porque se eu conquistar o dinheiro, se eu fizer dinheiro e não utilizar esse dinheiro para o bem-estar meu, para o bem-estar da minha família, para poder viajar, para poder comer uma pizza no final de semana, para que eu vou ter dinheiro? Se o dinheiro só vai. Não, eu tenho dinheiro para pagar a conta. Pego dinheiro, pago conta. Pego dinheiro, pago a conta. Não, gente, não é assim não. Vamos utilizar o dinheiro. Só que a gente sabe, Aline, que tem muita gente que acaba utilizando. Não, eu mereço. Eu trabalhei de segunda a sexta, de 8 às 6, eu mereço. Cara, você está devendo. Seu cartão de crédito está estourado. Não, mas eu mereço. Aí eu, desculpa, você não é que você merece. Você é irresponsável. Merecer todo mundo merece, gente. Todo mundo tem merecimentos. O que você tem que fazer é usar a razão, né? 5% eu acho ótimo esse cálculo. Eu nunca tinha feito dessa forma, porque eu já tenho separado quando o dinheiro entra, eu já tenho uma fórmula que eu já montei um esquema de separar meu dinheiro para quê? E de verdade, eu tenho dinheiro para sair. E a partir do momento que esse dinheiro para sair acaba, acaba. Sem churumelas. Eu não negocio comigo. Eu planejei isso de uma forma que, em algum momento neutro, que eu estava em casa, que eu podia anotar, que eu podia pensar, raciocinar e separei aquela porcentagem para sair. Passou disso, não há negociação comigo mesma, porque senão eu me auto-saboto, né? Mas eu mereço, vou fazer o seguinte então, dessa vez eu não compro queijo, dessa vez eu não compro esse arroz e vou... Não negocie com você. O que você fez racionalmente, não negocie com você. Porque na emoção você gasta, na emoção você compra um ingresso, na emoção você compra um perfume, na emoção. Não, pensa. Já separa o dinheiro que você quer para cada campo da sua vida e gasta ele dessa maneira, sem negociação. E o mais legal é que eu acredito que tem que ser feito primeiro você se paga
para depois pagar os outros. Uhum. Primeiro, para o seu. Eu quero, ó, eu tenho um objetivo, eu quero viajar. É isso que eu vou. Quanto é que eu preciso viajar? Preciso de, sei lá. Só vou chutar um número redondo só para ficar mais fácil. Tá. Preciso de 10 mil. Preciso de 10 mil. Ah, beleza. Eu quero viajar quando? Daqui a um ano. Então, se eu separar R$ 1.000, se eu separar R$ 1.000, lá no final do ano, eu consigo, daqui a um ano, eu consigo fazer essa viagem. Ok, beleza. Então, o que que eu tenho que fazer? Ah, Daniel, mas eu não vou deixar de comer a minha pizza de R$ 100 para poder viajar. Ok, você vai se endividar. É. Ah, Daniel, mas eu não posso querer evitar de viver a minha vida. Poxa, cara, eu trabalho, eu tenho muito desaforo no meu trabalho. Eu tenho meu happy hour. Ok, mas você não tem um objetivo? Se pague primeiro. Prioridades, né? Quais são suas prioridades, gente? Exatamente. E aqui uma coisa que você falou que é certíssimo, Aline. Como é certo? É não negociar. Eu não negocio. Até porque uma coisa que eu aprendi é dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não leva. Se você não respeitar o dinheiro vai te destruir. Vai te destruir se você não respeitá-lo. Eu separei lá 5%. Eu vou gastar 5%. Ah, poxa, vai ter uma coisa que é muito boa e eu quero fazer. Ok. Então vamos negociar. Você quer gastar mais do que os 5%? Ok. Vamos negociar. Como assim negociar? Você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. É. Você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Da onde? Vamos ver lá. Ah, vou tirar esse dinheiro do mercado. Não. Mercado não. Vão reduzir a qualidade do que você come, não. Ah, vão tirar esse dinheiro. Vão tirar esse dinheiro da onde não vai fazer falta. Até porque, se você é 100%, 5% para diversão. Se você gastar 6%, você vai estar gastando mais. Sim. Vai estar gastando 101%. Então, quer dizer, calma aí. Voltei. Desculpa aí, gente. Esses 5%, você não vai ter que ficar nele, não pode sair dele. Se sair dele, negocie outro lugar, porque 100% é 100%. Com outro detalhe, tem que ter, a gente sempre vai falar dessa parte, não tem como fugir, né, Aline? Investimentos. Investimento. Ontem ainda a Carol mandou aqui, ó, deve negociar. Ontem a gente ainda falava de investimento. E volto, é o que eu mais defendo, Daniel. Não importa a sua idade, não importa o valor que você tem. Investe. A Kátia, eu vi que ela perguntou uma forma, e aí eu acho que você vai poder ajudar mais ela do que eu, que ela perguntou aqui, ó, qual a dica para negociação de dívidas? Dica para, no caso, dívidas eu já estou endividado, eu quero negociar dívida comigo mesmo ou eu quero negociar dívida com os outros? Eu acho que com terceiros. Com terceiros. Se for banco envolvido, ligar para o banco e falar, ainda mais agora, com a Selic mais baixa, quando você liga para quando o banco te liga, ele te oferece um juros astronômico. Quando você liga para o banco, os juros já são menores. Então você pode negociar. Já estou devendo. Vou negociar isso. Ou, indo para um lado, eu não gosto disso, não gosto dessa parte, até porque não acho legal, não acho certo. Qual é? Espera. Como assim espera? Espera. Pô, mas tem os juros. Sim, tem os juros. Mas vai chegar uma hora que o banco vai falar, olha, se você pagar 10% do que você está devendo, para a gente já está tudo certo. Contudo, você entra para a lista negra do banco. Então, não é legal também. O que eu acredito que a forma melhor de negociação, primeiro é ajustar. Ajusta a sua planilha, ajusta as suas contas.
Veja, eu falo que as nossas contas elas são divididas em 4 quadrantes. O primeiro quadrante são as minhas contas fixas e elas são obrigatórias. Exemplo, parcela de casa, aluguel. São coisas que se eu ficar sem, eu morro. Por Sim. exemplo, se eu pagar aluguel, eu sou expulso de casa. Se eu pagar minha casa, o banco toma. Uhum. Existem as fixas não obrigatórias, como luz, não, perdão, mercado, não, internet, celular, televisão, Netflix. Não é fixo, você vai pagar tudo sempre aquilo, mas não é obrigatório. Não é essencial. Exatamente. Existem as contas variáveis obrigatórias, mercado, luz. E existe as não obrigatórias variáveis, cinema, restaurante, esse tipo de coisa. Primeiro lugar para reajuste, nas não obrigatórias variáveis. Elimina, Daniel, gosto tanto de ir no cinema, você está devendo, você não pode ir no cinema. Daniel, gosto tanto de comer fora, você está devendo, você não pode comer fora. Ou, vamos ajustar, vamos negociar de um lado para você poder fazer. Então, primeiro, ajuste nas contas é cortar, basicamente, se está devendo, é cortar as não obrigatórias variáveis, no caso, as essenciais variáveis, não essenciais variáveis. E isso desde as pequenas coisas, né? Desde as pequenas coisas. Aquela pizza lá de promoção que a pessoa conseguiu por R$ 25. Gente, é R$ 25. Se juntar 3 pizzas, você paga a sua conta de luz. Não sei se eu te falei, em 2017 eu tive a oportunidade de viajar, fui para os Estados Unidos. Quando eu e minha esposa estávamos fazendo a nossa planilha, os ajustes, para justamente poder viajar, foram esses R$ 25 que fizeram diferença. Esses R$ 25, no caso, nós queríamos uma pizza da Domino's. Aí, a gente quer viajar. Então, não vou comprar pizza da Domino's, eu vou comprar pré-assada de R$ 25. E justamente essa diferença a gente guardava e para que no final do ano, que foi quando nós fomos para lá, fomos na Black Friday, fomos sem dívidas. Mas eu posso te contar uma história que aconteceu comigo? Quando eu tive minha segunda filha, na verdade, quando eu estava grávida dela, eu queria, assim como com a primeira, parar um ano de trabalhar. Era meio arriscado, mas eu morava muito longe do trabalho, então eu ia abrir alguma coisinha próxima à minha casa, mas a minha ideia era largar o que era de maior ganho por um ano, para eu poder ficar com a nenê. Eu tinha pouquíssimo dinheiro guardado, mas como que eu ia melhorar? E aí, era 3 quilômetros da onde eu descia para o meu trabalho, e todo dia eu pegava um táxi. O táxi saía mais ou menos R$ 7, R$ 8 por viagem, mas tinha a ida e tinha a volta. Desses R$ 15 em 9 meses, óbvio, gente, em dia que tava chovendo, eu grávida com baita barrigão, eu abria exceções, mas se a gente colocar que a maior parte do tempo eu andava esses 3 quilômetros, que super me ajudou, inclusive, na gravidez, gente, em 10 dias eu tinha R$ 150 guardado. Em um mês eu tinha 300. Imagina isso em 9 meses, né? Isso foi uma das coisas que me ajudou, dentre outras, a ficar um ano tranquila, sem trabalho. Parece bobo, né? Parece bobo. Aí a pergunta que não quer calar. Se as suas emoções estivessem abaladas, você conseguiria pensar dessa forma, de forma racional? Não, não. Porque, como a gente disse, as finanças sempre estão ligadas às emoções. Sempre. A gente compra por emoção. A gente adquire coisas por emoções. E aí eu ia ficar com dó, a autopiedade, tadinha, gente, são 3 quilômetros, eu tô grávida. Eu ia continuar igual e não ia conseguir. Uma das coisas que eu sempre falo é pensa lá na frente. Não viva lá na frente, viva hoje, mas pensa no seu objetivo. Então, sempre que você quiser sair do caminho, qual é o teu objetivo? Centra nele. Vai valer a pena? Vai te ajudar a sua ação de agora? Eu acho que isso, depois que eu comecei a usar essa técnica para minha vida,
Eu vivo o agora, mas esse agora vai me atrapalhar lá na frente? Vai atrapalhar meu objetivo? Se vai, então deixa como tá. Exatamente. O que eu acho melhor são as justificativas. Já deve ter ouvido um monte de justificativa. Sempre. Aline, eu não posso, Aline. Você não está vendo como é que está a minha situação? Aí você olha para ela e fala: menina, amiga, amigo, colega, marido, amor, filha, pensa. Exato. A gente usa desculpa pra tudo, gente. Somos um poço de desculpas. Então, para, desculpa não vai fazer você melhorar. Acho que é você centrar realmente pelo que você quer e seguir. Daniel, deixa eu te contar uma coisa. Nossas lives passam voando. Já foi? Já deu 55 minutos, gente. Desculpa eu invadir aqui, ó, o Insta do Daniel, porque não deu certo a gente fazer pelo dele, mas deu certo porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Daniel, eu quero super agradecer o convite que você me fez. Adorei mais uma live com você. Quero só aproveitar para falar que amanhã eu tenho uma live também com a Bia, onde a gente vai lançar um projeto super legal. Daniel, se você puder assistir também, eu vou adorar. E eu queria saber se você pra gente finalizar isso daqui de uma maneira bem bacana pro pessoal. Fazer como esse perdão, voei. Eu finalização, perdão. Mas essa internet tá trolando muito a gente hoje, tá desesperador. Bom, antes de eu ter pedido, Aline, depois. Ai, que sacanagem, é porque eu falei que eu não gosto de caminhar. Até um pedido que eu faço, Aline. Quando a live acabar, ao invés de você jogar no IGTV, você tem como baixar e enviar para mim? Eu não tenho conseguido salvar, mas eu tenho um sisteminha que eu salvo e mando pra você, sim. Pode deixar. Obrigado. Bom, em relação à questão de desculpas, uma frase que eu ouvi que é simplesmente fenomenal. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quando a pessoa fica dando muita desculpa, muita desculpa, muita desculpa, a gente olha e. Quando é que você vai olhar para o espelho e vai falar a verdade para você no espelho? Vai se encarar, né? O que eu acredito é o seguinte: é, dinheiro é emocional. Tem um pastor, um pastor chamado Tiago Brunet, que ele escreveu um livro que fala justamente sobre isso. Eu aconselho quem estiver vendo aí comprar esse livro. Dinheiro é emocional. Ele é curtinho, ele é pequenininho. Em um dia dá para você ler o livro. E ele é muito bom. Se a gente não tiver uma boa saúde emocional, a gente não vai ter uma boa saúde financeira. E, por conseguinte, nós não vamos ter uma boa saúde com a pessoa a qual nós vamos estar ao nosso lado. Eu falo que nós somos uma trindade da nossa vida intelectual, da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. E uma coisa não é maior que a outra. Dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional, o nome do livro. E eu digo que um pilar não é melhor e nem maior do que o outro. São iguais. Então, até eu estou escrevendo, já estou na fase final do livro, onde eu falo o poder do equilíbrio. Que a minha liberdade se veio através do equilíbrio dessas três áreas. Onde eu só realmente me tornei livre. Livre de tudo. Livre em questões financeiras, livre em questões espirituais, religiosas, livre em relação ao conhecimento, aprender a brigar. Agora eu falo que hoje eu tenho brigado, às vezes eu até brigo até demais, mas tudo bem. Mas eu falo que eu tenho que ir para um excesso para eu poder... Eu estava abaixo, então eu preciso de um excesso acima para poder ir reduzindo e estar num ponto ideal. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é busque um equilíbrio intelectual, emocional e espiritual. Independente da sua fé. Busque a sua vida com o divino, com o eterno. A Independente gente, da
Vai cair em 10 segundos. Bom, Aline, muito obrigado por ter aceitado o convite.